Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Estamos no 16º dia do nosso itinerário quaresmal, na presença do Deus vivo. O tema de hoje, eu vos dei poder. Hoje vamos falar um pouco sobre a mortificação. Mortificar a carne é necessário para destruir as raízes que o pecado lançou nas profundezas do nosso ser, pois o corpo tende a arrastar a alma ao erro, porque o corpo é a sensibilidade, é a parte sensível, né? É a parte atrativa. Então nós temos a concupiscência da carne, nós temos a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e tudo isso pesa sobre a alma. E é a mortificação, as penitências que já estamos fazendo neste tempo quaresmal que nos ajudarão a vivenciar de fato o tema que nós escutamos hoje, eu vos dei poder. E na cruz, Jesus destruiu todo o pecado e o poder que ele usou para fazer isso é o mesmo poder que ele nos confere neste dia, para também nós destruirmos o pecado em nós. Com a força do Espírito Santo, nós destruiremos, com a graça de Deus, tudo o que o pecado formou em nós. Então aqui vamos, juntamente com o que está escrito aqui no livro, refletir sobre o que é um coração endurecido, que nós vamos criando, o nosso coração vai ficando enrijecido todas as vezes que nós continuamos escolhendo mal, todas as vezes que nós acumulamos pecados que nós chamamos até mesmo de pequeno, e este pecado vai se acumulando em nossa vida como um tumor, como uma célula cancerígena que começa ali bem pequena, mas que vai crescendo, 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 até tomar todo o corpo da pessoa e sugar todas as energias, quando ali com suas raízes, né, forma metástase e acaba ceifando a vida da pessoa. O pecado é um tumor. O pecado é um tumor maligno que devemos eliminar da nossa vida. E é a graça de Deus que nos ajuda a vencer este mal. O coração endurecido é o que vamos criando em nós à custa de pecados e pendências. É fruto, diz o livro, das ligações que contraímos com o mal. Esmagados sob o fardo, pedimos o socorro de Deus, que nos dá todo o seu perdão, mas a nossa limitação põe um obstáculo até nisso, no perdão de Deus. Deus dá o perdão, só que a nossa natureza ferida não consegue por si mesma aproveitar este perdão inteiramente. Algo de sua perversão perdura em nós pela ferida que o pecado gerou em nossa alma. Então não basta que eu queira que esta realidade desapareça, pois é justamente o meu querer que foi sequestrado, está fraco. A minha vontade foi afetada pelas minhas paixões. Estou afetiva e efetivamente preso ao meu pecado, preso ao pecado. A partir daí, só Deus pode, de fato, me libertar. E é exatamente essa coisa mais maravilhosa que poderíamos trazer nesta reflexão, neste dia. Por pior que seja a realidade do mal e do pecado, Deus é infinitamente maior que tudo isso e perdoa os nossos pecados. Sabemos que pelo sacramento do batismo, em nós foi sanada toda a ferida do pecado, fomos purificados. Mas depois, quando cometemos pecado novamente, nós temos o sacramento da confissão. Então, pela confissão, se atualiza em nós todo este processo de libertação, tudo aquilo que vivemos quando recebemos o sacramento da confissão. Também na confissão somos, de certo modo, batizados na água e no Espírito Santo, no Espírito do arrependimento e na água do reconhecimento contrito e humilde da graça de Deus em nós. A oração de hoje começa do seguinte modo: Senhor Jesus, creio e confesso para a glória de Deus Pai, que o Senhor é o Filho do Deus vivo, o único caminho para Deus. Estou convicto de que o Senhor morreu na cruz por mim, derramou seu sangue por meus pecados e para minha salvação ressuscitou dos mortos. Eu invoco o Espírito Santo de Deus a invadir o meu ser e fazer minha libertação e desligamento do mal. Eu quero
ser desligado de todo e qualquer vínculo com o mal. E é confessando os pecados que este desligamento acontece inteira e realmente com a graça do Espírito Santo em nós. O propósito de hoje, vencer a indiferença e falar com alguém de quem você nunca se aproximou. Vença a indiferença. Não permita que o seu coração seja enrijecido, endurecido pela indiferença, mas dê espaço para a graça de Deus. Sobre você desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.